Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho dispensa da leitura e aprovação das atas da 17ª, 18ª e 19ª reuniões. Senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica que foram recebidos os seguintes documentos: aviso 224/2019 TCU, que encaminha relatório de consolidação das auditorias de conformidade realizadas no âmbito da fiscalização de orientação centralizada sobre a execução do Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB. Aviso 307/2019 do TCU, que trata de embargos de declaração opostos pela Ancine em face do Acórdão 721/2019, proferido pelo TCU. Os expedientes encontram-se à disposição na página da comissão, no sítio do Senado Federal, e fica consignado prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores e senadoras, a fim de que as matérias sejam analisadas pelo colegiado. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens números 1 a 22 da pauta. Antes de iniciarmos os itens propriamente ditos, eu quero só reforçar o encaminhamento da audiência pública que se encerrou há poucos minutos, para a constituição de uma comissão, para irmos falar como comissão com o senhor ministro da Educação a respeito desta questão das universidades que foram criadas por lei, né, e não foram implantadas ainda. Porém, antes desta reunião com o ministro, virá o representante do MEC, que esteve aqui, o doutor Weber, para tentarmos encontrar uma solução para levar para o ministro já não só uma discussão, mas, se possível, algumas alternativas de solução. Então, eu peço até que o secretário nos ajude a fazer esse encaminhamento também, e talvez alguém da consultoria ou da assessoria poder nos ajudar. A sessão foi presidida pelo senador Wellington Fagundes, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de ver a possibilidade se a gente já poderia oficialmente, então, pedir a audiência, já oficialmente aqui aprovar, não sei se é o caso, para a gente pedir a audiência ao ministro. Eu já estive com ele lá, quer dizer, na verdade o projeto de lei está pronto. Agora, isso se a gente não for, vai ficar lá em procuradoria, então toda aquela demora que está acontecendo mesmo. Então, se for possível, eu queria pedir se isso faria, através da secretaria, já o pedido oficial da Comissão de Educação para tratar especificamente desse assunto. Isso. Não, ok. Então, eu já peço para a secretaria que já solicite ao ministro a audiência de uma a marcação de uma audiência para que possamos ir, quem assim o desejar, em conjunto. Eu estarei junto, o senador Dário Berg, senador Wellington Fagundes, a própria senadora Leila, que já se prontificou aí. Estando marcado, senhor presidente, convidando também os reitores. Convidando os reitores, iremos lá junto. Tá bem? Muito bem. Passamos ao... Então, fazemos isso. Não há necessidade de requerimento, nada para essa finalidade. Né? Tá bem? O item número 1 da pauta... Né, projeto de lei número 1945 de 2019, não terminativo, altera a lei 93/94 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para vedar a cobrança de taxas diferenciadas por curso
nos processos seletivos das instituições de ensino superior. Autoria, senador veneziano Vital do Rego, PSB Paraíba. Relatoria, senador Confúcio Moura, com muita alegria, como sempre. Relatório pela aprovação. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Concedo a palavra, então, ao nobre senador e liderança na área da educação, Confúcio Moura, para a leitura do relatório. Tenho dois projetos para relatar, o primeiro e o 13º. Eu consulto a Vossa Excelência se eu poderia fazer a leitura dos dois e votar depois em separado. Okay. Já terminava a minha parte nessa Ok, não havendo objeção do plenário, não há objeção, pois não, Perfeito. senador. Senhor presidente, então o relatório do projeto de lei 1945-2019, de autoria do senador veneziano Vital do Rego, que proíbe a cobrança de taxas diferenciadas por cursos nos processos seletivos para acesso à graduação, exceto quando houver necessidade de prova de habilidade específica. Análise. De acordo com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, que compõe a Comissão de Educação, opinar sobre proposições que versem sobre normas gerais de educação. Dessa forma, a apreciação da matéria por essa comissão possui amparo regimental. Então, eu salto essa parte e vamos aqui eu salto alguns parágrafos e entro aqui. Como efeito, não se justifica que se faça cobrança diferenciada por curso de taxas de inscrição em processo seletivo, salvo nos casos em que haja provas específicas, quando os mesmos e únicos exames são aplicados a candidatos de diversos cursos, não se deve admitir taxas que variem. Em outras palavras, traduzindo, o senador veneziano quis dizer o seguinte: às vezes um curso de medicina, a universidade cobra uma taxa de inscrição alta. O curso, por exemplo, de pedagogia, uma taxa menor. E ele acha essa discriminação injustificada. Então, teria que ser padronizado pela universidade essas taxas. É isso que resume a lei do senador veneziano. E o voto? Tendo em vista o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1945-2019, de autoria do senador veneziano. Esse é o voto do primeiro item da pauta. Só se Vossa Excelência permitir, então, está em discussão essa matéria. Perfeito. Ok? A senadora Zenaide. Para não perder tempo aqui, mas eu quero parabenizar, porque eu não tinha nem conhecimento disso. Isso é uma maneira, mais uma vez, de excluir quem não tem dinheiro. Por exemplo, se você cobra uma taxa de inscrição para um processo seletivo de medicina, de direito e engenharia, valores altos, você já começa a fazer a exclusão, segregando, entendeu? Sabe que eu quero parabenizar, porque eu não tinha conhecimento disso, eu não sabia que tinha essa segregação até para inscrição. Entendeu? Parabéns o nosso senador e o veneziano, que deu visibilidade à população, que eu acho que a maioria não sabe. Só aqueles alunos que vão participar desse processo seletivo que tomaram conhecimento. E com certeza alguns vão deixar de se inscrever em alguns cursos porque não têm os valores para se inscrever no mais caro, né? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o relatório passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Passamos ao item 13. O item 13. Me permita só ler, senador. Perfeito, é o projeto de lei número 1255 de 2019, terminativo, altera a lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, para assegurar a estudantes com a renda familiar que especifica a reserva de 50% das vagas ociosas
nas universidades federais. Autoria, senador Stevenson Valentim, Podemos, Rio Grande do Norte. Relatoria, senador Confúcio Moura. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra, então, senadora, Vossa Excelência. Senhor presidente, o senhor já fez a introdução. A proposição do senador Stevenson assegura que em cada instituição federal de educação superior, a reserva para estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, de pelo menos 50% das vagas que restarem. Resumindo, senhor presidente, o que o senador Stevenson quer é o seguinte, que normalmente, num curso, vamos supor um curso de matemática de uma universidade, entra, por exemplo, 40 alunos. Daí a pouco, desistem, fica só 18. E ficam 12 vagas ociosas. O senador Stevenson, deseja que essas 12 vagas sejam preenchidas, preferencialmente por pessoas de baixa renda, que oferem entre 1 e 1,5 salário mínimos, para não ficar 12 vagas vazias, tendo gente esperando lá fora e aprovadas, mas que não pode preencher. Pode ser no segundo ano, terceiro ano, em qualquer tempo, aceitar esse aluno, podendo até vir de escolas particulares. Essa é a essência, o mérito da proposta do senador Stevenson. Então, eu vou dispensar a leitura, que eu fiz um resumo do que o senador deseja. E o meu voto, aqui eu faço um encerramento, com a sua aprovação a benefício para todos. De um lado, ganha o estudante, que pode entrar em contato com o ambiente universitário e desenvolver competências que tornarão apto para atuar no mercado. De outro lado, a proposição oferece às universidades espaço para oxigenarem sem fazer seu fazer e seus saberes, por meio de promoção da diversidade e a interlocução entre diferentes camadas do estrato social. Torna-se cristalino ainda para a sociedade. Isso significa não somente o melhor uso, o escasso recurso público disponível para a área educacional, mas também a possibilidade de que o acesso ao ensino público se torne mais democrático e de que haja impactos consideráveis para os níveis de produtividade e para o desenvolvimento nacional. O voto é pela aprovação, senhor presidente. Senador. Pois não. Em discussão a matéria, senador Stevenson, autor. Com a permissão. Obrigado, Confúcio. Obrigado pelo resumo, obrigado pela explicação. Eu preciso só esclarecer para os senhores senadores aqui presentes, senhoras senadoras aqui presentes, que hoje o problema da educação, além de contingenciamento de dinheiro, não se dá para suportar mais 100 mil vagas ociosas por ano nesse país. E cada vaga dessa custa, em média, R$36 mil. O que é a vaga ociosa? É aquele aluno que deixou de frequentar por algum motivo. Ou porque faleceu, ou porque não quis, ou porque mudou de curso, ou porque viajou. E hoje, com o sistema SISU, hoje você faz vestibular no Acre, tem a média, aí quer ocupar uma vaga lá no Rio Grande do Norte, porque gosta de praia. Ou, senão, não passou no curso de medicina, vai ocupar enfermagem. Aí você passa 2 semanas cursando, não gostou do curso, não deu para fazer, deixa a vaga aberta. E como é que é feita essa reposição? Essa reposição é feita com um certo período, de 6 meses ou mais. Se o aluno vai lá, paga para fazer uma outra prova específica para aquele curso, para ocupar a vaga de novo. Então, senador Confúcio, são R$36 mil a média de cadeira vazia nesse país, da universidade, entendeu? E, normalmente, quem faz esse reingresso não é pessoas que têm condições financeiras. É uma forma de cota? É uma forma de cota, sim, para quem ganha até um salário mínimo, tem R$250 por mês de custo, de vida para sobreviver. Aonde que são maiores esses números de vagas? Cursos como pedagogia, geografia, história, física, matemática. Senador Flávio Arnes, num país que está vivendo contenções de gasto na educação, e uma cadeira vazia é custo para a sociedade. É dinheiro perdido com aquela cadeira vazia. Se paga professor, se paga eletricidade, se paga um prédio, se paga água, se paga luz, se paga toda uma estrutura para não ter um aluno na sala de aula. E ainda cobrar do aluno para ele repor essa cadeira, Leila, aí é demais. Aí não. Então eu penso o seguinte, que é cota, é mais uma cota,
eu não estou ligando para a cota, eu estou ligando para a cadeira vazia. Pode ser qualquer pessoa que ocupe. O ideal é que não desocupasse a cadeira, que estudasse, que ficasse lá até o final. Mas 100 mil vagas não dá para suportar. É um custo altíssimo para o nosso país, que vive na contenção em educação, e ter que ainda esperar um período para substituir ou colocar aquele aluno dentro do período. Ah, não, porque é segundo período, é terceiro período. Não importa o período que for, é gasto dinheiro público. Não se vê isso em universidades públicas. É por isso que a mensalidade de universidades privadas é tão alta. É o risco do aluno abandonar que alguém vai ter que pagar. Por isso que é tão alto o custo. Mas no serviço público, não. Se faz uma projeção, se faz um planejamento, como o senador Confúcio disse, 40 alunos, chega no final do curso só tem 5. Mas está pagando 20 professores, caríssimos, uma estrutura caríssima, com dinheiro público, para não se ter o resultado que se quer, uma educação boa. Muito bem. Senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, eu quero ressaltar o mérito do projeto do senador Stevenson e, de pronto, me colocar aí perfilado na sua aprovação, mas é um projeto que pode ser aí uma iniciativa da evolução da discussão das cotas. Há quem, quando questiona a cota, questiona critério, questiona principalmente a origem básica da questão social. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu conversei com o senador Stevenson, até pela liderança do governo, numa orientação que será debatida fortemente sobre repercussão, análise, impacto, já que eu concordo com o mérito, então nós vamos respeitosamente pedir vista desse PL, mas já ressaltando a sua importância e principalmente porque toda iniciativa legislativa que muda o ambiente, que abre o debate, mesmo na tramitação, ela já tem um impacto. Ela já chama para discussão, para provocação e até dá oportunidade para que o Executivo se organize e olhe essas lacunas. Portanto, ressaltando o mérito do projeto, com o qual me comprometo, eu faço esse pedido regimental de vista. Ok. Senador Flávio Arnes. Ao senador Eduardo Gomes. Vista coletiva. Ok, vistas coletivas. Com muita alegria, passo a palavra ao nosso coordenador, presidente, amigo, Dário Berger. Continua. Não. Agora vem, de fato, as deliberações. É o item número 2 da pauta, né? Item 2 da pauta. Projeto de lei número 1418 de 2019, não terminativo. Dispõe sobre a determinação de recursos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O projeto é de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. A relatoria do senador Jorginho Melo, de Santa Catarina. O relatório é pela aprovação. A matéria será apreciada pelas comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, cabendo a última a decisão terminativa. Concedo a palavra, então, ao senador Jorginho Melo para leitura do seu relatório, para depois iniciarmos a discussão. Senhor presidente, senador Dário Berger, senadoras e senadores. Projeto da lavra da eminente senadora Rose de Freitas. Dispõe sobre a destinação de recursos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Vem a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, projeto de lei 1418 de 2019 da senhora que dispõe sobre a destinação de recursos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, DPVAT. O PL altera a redação do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
para estabelecer que 50% do valor total do prêmio recolhido via pagamento de DPVAT, repassados pelas companhias seguradoras para a Seguridade Social, deverão ser assim distribuídos. 33% deverão continuar a ser destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. E 10% passarão a ser dirigidos para as entidades gestoras dos regimes próprios da Previdência Social dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado à composição dos recursos garantidores dos benefícios de riscos concedido e a conceder. O restante 7% dos recursos deverão ser repassados ao Ministério da Educação para custeio de construção de creches. A lei em que se transformar a proposição deverá ter a vigência imediata. A autora argumenta que parece evidente que a destinação dos recursos do DPVAT deva incorporar outros destinatários, com a finalidade de dar suporte financeiro à iniciativa destinada à reabilitação e à cobertura de benefícios de risco. Além disso, acredita ser oportuno destinar recursos dessa fonte para a construção de creches, área tão carente de verbas. O PL 1418 de 2019 foi distribuído à Comissão de Educação, Cultura e Desporto e à Comissão de Serviços Sociais, de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo a última decidir em caráter terminativo. Não foram oferecidas emendas à proposição. 2. Análise. O PL 1418 de 2019 envolve matéria de natureza educacional e está, portanto, sujeita ao exame da Comissão de Educação, conforme disposto no artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal. Quanto aos aspectos relacionados especialmente à educação, considerando que o projeto de lei ainda passará pela análise da CAS e da CAI, a matéria se apresenta conveniente e oportuna, pois a provisão de novos recursos para a área é sempre bem-vinda, sobretudo em relação ao atendimento educacional da primeira infância, que ainda está longe de ser equacionado. O Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, instituído pela Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, prevê na meta 1, a universalização até 2006 da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, conforme determina a Constituição Federal, bem como a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, até 2024. A esse respeito, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, continua coligados pelo Anuário de Educação Básica, 2018. O país não conseguiu atingir a meta de universalização das pré-escolas, que deveria ser alcançada em 2016, e cujo índice em 2017 era 93% de cobertura. Entretanto, parece-nos que a situação é ainda mais complicada em relação ao atendimento da demanda por vagas em creches, pois apenas 3 de cada 10 crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em 2016. Resta claro que, embora exista uma trajetória positiva na cobertura, em 2019, apenas 23% das crianças nessa faixa etária eram atendidas. O ritmo dos avanços indica que, sem vontade política, a estrutura de políticas públicas na construção, manutenção e qualificação do atendimento nas creches, a meta não será cumprida em 2024. Nesse sentido, a ampliação e o melhor uso dos recursos se constitui como questão essencial, pois há problema de infraestruturas que assumem caráter dramático,
Quanto se consideram a necessidade da primeira infância? Apenas 48% das creches públicas brasileiras contam com parquinho e 15,3% com sala de leitura ou biblioteca. Não há banheiro adequado para a faixa etária em 52% dessas instituições e 56% delas não são atendidas pela rede pública em esgoto sanitário. Em suma, no que cabe à Comissão de Educação analisar, pensamos que o projeto de lei, caso venha a ser aprovado, poderá ter impactos positivos na educação infantil brasileira. Meu voto, presidente, pelas razões expostas, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1418 de 2019. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Eu consulto se nós já temos quórum, não temos quórum ainda, não, né? O senador Lazier já deu quórum? Opa! Falta um. Os nossos universitários sempre trabalham contra nós. Eu já estou vendo quórum e ele não está vendo ainda. Está faltando um. Mas com o Lazier e o Wellington deu. Não deu? Deu, está perfeito. É a infraestrutura a serviço da educação? Sim, o Serra vai pedir audiência pública, aquele tá. Zumbi. O meu é o quarto. Vale. Não, mas nós precisamos 14 o meu senadores é terminativo. Presentes para votar. Senadora... Não, só para dizer que o meu é o item 4 e é não terminativo. Tá, só vou pedir o apoio de Vossa Excelência, que nós temos 4 projetos que já foram lidos, discutidos e que dependem de quórum qualificado. A minha sugestão é de colocar em deliberação em globo, porque daí nós eliminaríamos de imediato essas 4 pendências que temos aqui. Bem, só 3, porque o número 8, que é o PLS 383, houve uma divergência do senador Eduardo Gomes e do senador Roberto Rocha, que pediu vista. Senhor presidente. O senador Eduardo Girão, que pediu vista? Muito bem. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de pedir a retirada de pauta do item 8, por gentileza. Item 8. É esse que eu estava. É desse que eu estava tratando. Então, eu solicito permissão para colocar em discussão em bloco o item 9, o item 10 e o item 11. Por coincidência, também o item 9 é da relatoria do senador Jorginho Melo. E o item 10 e o item 11 é de minha relatoria, mas são projetos singelos, simples, de denominador. Mas, presidente, o item 16, da relatora Daniela, que está aqui, ele já é a segunda vez que está na pauta. Ela não pôde ver, não foi lido ainda também. Respeitando a presença da senadora. Vamos proceder em seguida. O 16. Bem, então coloco em deliberação ou em discussão, vamos voltar à discussão, o item 9, 10 e 11. Senadores que não queiram se manifestar, eu encerro a discussão e coloco em votação. Está aberta a votação, os senadores podem votar, por favor. O próximo qual é? O item... 16. Mas não abriu ainda não. Vamos abrir o painel. Em seguida, doutora Zenaide, nossa senadora estimada, Vossa Excelência quer a palavra? Não? Presidente, ao final, se eu puder ler só o resultado de cada um, pode deixar. Aprovado.
próximo que nós vamos deliberar qual é? E tem da senadora Daniela Ribeiro, que é a senadora Plínio, está pedindo para fazer a leitura agora. Quais são os que nós vamos votar? O Alessandro? O Alessandro está fora. Está fora. Está fora. Tá. Aqui a senadora Daniela, ela pediu para ler, o senador Plínio é o autor, e esse daqui o senador Luiz do Carmo está presente também, para fazer a leitura. Presidente não vota, é isso? Isso, falta um. Stevenson. Senador Stevenson, já votou? Falta um. Tem o Márcio Bittar. Márcio, você vota? Você quer que você mandar, eu voto. Votar em quê? A favor? Conta muito pelo contrário. Sempre a favor. Falta um voto. Opa, deu. Vou esperar. O Márcio. Aí. O Dário mandou, eu tô obedecendo. Excelente. Ei, já tô comigo, teu parente lá do Ceará. Até o número foi sugestivo. Então pode encerra a votação e proclama o resultado. 14 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, quórum 15 com voto do presidente. Os projetos foram aprovados e segue a sua tramitação. Tem o Plínio que pediu definitivo. Qual é a preferência de Vossa Excelência? Não, o meu 6. 6? Mas eu digo, a preferência, a pauta. Vamos voltar à pauta normal, então. Vamos voltar. Então, vamos para o item 4. Senadora Zenaide Maia. Projeto de lei número 265 de 2018, não terminativo, que altera o artigo 9 da lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer o direito da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de seus dependentes a prioridade de matrícula e rematrícula em instituições de ensino. Autoria do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, relatoria da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. O relatório é pela aprovação com uma emenda que apresenta. A matéria será apreciada também pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em decisão terminativa. Concendo a palavra à senadora Zenaide Maia para proferir o seu relatório. Senhor presidente, eu vou aqui direto à análise. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre as normas gerais de educação e ensino. É o caso da proposição em tela que versa sobre o direito de a mulher vítima de violência doméstica ou familiar e seus dependentes se matricularem com prioridade em instituições de ensino. Do ponto de vista do mérito, compete a esta comissão analisar se a matéria atende aos requisitos de necessidade e relevância. A Lei Maria da Penha determina em seu artigo 3º que a todas as mulheres devem ser asseguradas as condições para o exercício efetivo de uma série de direitos, entre os quais destacamos o relativo à educação. A proposição em análise, por sua vez, acrescenta o dispositivo à lei, de forma a incluir uma garantia com caráter acesso-curatório daquele direito para as mulheres vítimas de violência e também para seus dependentes. Nesse sentido, o projeto é necessário. A matéria também se mostra bastante relevante,
uma vez que a educação é fator de inclusão, de recuperação da estima e de construção de novos projetos de vida para as vítimas da violência. Por isso, é de grande relevância que as instituições de educação estejam permanentemente abertas para a matrícula de mulheres nessa condição, facilitando a retomada dos estudos e evitando que o trauma da violência tenha impacto sobre a sua vida escolar e sobre o futuro profissional. Em suma, a proposição aperfeiçoa a Lei Maria da Penha e está de acordo com a agenda de políticas públicas e com a legislação brasileira em matéria de ensino, que define a educação como direito de todos a ser assegurado ao longo da vida. Por fim, apresentamos emenda com o objetivo de aperfeiçoar a redação da proposição, sem, contudo, alterar seu sentido. O voto, em razão do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado de número 265 de 2018, com a seguinte emenda. Emenda desse ao artigo 9º da lei de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, na forma do artigo 1º do projeto de lei do Senado de número 265 de 2018, a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 9º, parágrafo 2º, terceiro, item terceiro, prioridade de matrícula ou rematrícula em instituições de ensino em favor da vítima e de seus dependentes. Esse é o voto. E eu queria comentar algo aqui, que eu fiz parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara, e eu fui relatora dessa educação por toda a vida, porque a neurociência prova hoje, colegas senadores, que o cérebro pode sim aprender por toda a vida. E o que foi que chamou a atenção? Porque as pessoas com deficiência intelectual, quando senador Flávio Arnes, quando elas chegavam a mais de 18 anos, o município não tinha mais aquela educação inclusiva, porque já passou da idade, o Estado também não, e isso é uma população imensa que volta para casa e deixa de existir. Então, eu fico feliz, quero parabenizar aqui o autor, a sensibilidade do senador Magno Malta e saber que esse projeto de lei de educação por toda a vida, ao longo da vida, a gente já está vendo aqui para vítimas de violência e seus familiares. E a gente tem um lado de ver pelas pessoas com deficiência intelectual, que é uma população imensa, que como o município e o Estado não tem mais lugares para eles, voltam para a sua casa e deixam de existir. É uma população que deixa de existir. Então, muito obrigada, e eu fiquei feliz em fazer essa relatoria e ver que um projeto de lei que tinha outra intenção e já vai cobrir outra parcela da sociedade que não deixa de ser vítima também. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Senadora Daniela, onde é que está a senadora? Aqui atrás. Senadora Daniela, você tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a todos os colegas senadores, senadora Zenaida, eu queria só a título de contribuição, lembrando, claro, da importância do projeto, de fato, mas a título de contribuição, recentemente nós aprovamos um projeto similar, igual, como dizer, bem similar, com um acréscimo, inclusive colocado por mim com relação a uma emenda onde a gente também protegeria o sigilo da criança que fosse e da mãe que sofresse essa violência, para que a comunidade, né, escolar não soubesse disso. Então, nós aprovamos, inclusive, o projeto que veio da Câmara já voltou, nós já aprovamos, está bem mais adiantado do que esse, projeto de lei de número 16, de número 1619, de 2019. Então, só a título de contribuição, eu acredito que esse projeto esteja prejudicado, embora o mérito é tão importante, que nós já estamos bem adiantados em termos aprovado, inclusive com essa emenda protegendo as crianças e as mães de serem expostas pelo motivo que foram transferidas nas escolas.
Claro, se tem um que está mais avançado e com mais, não somos nós que vamos prejudicar isso aí, entendeu? Bem, não vamos tem problema continuar. nenhum. A gente aprova e depois junto. Isso, vamos continuar na tramitação. Daqui um pouco eles se encontram em alguma comissão, apensa-se e evidentemente vai para aprovação, tamanha a relevância que ele apresenta. Senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, só para contribuir, porque eu sei que o destino será esse mesmo, eu fui o relator desse projeto aqui e a emenda da senadora Daniela teve uma repercussão grande na mídia, né? Isso foi bem divulgado há 5, 6 semanas atrás. Mas a gente entende que isso reforça, a aprovação reforça, mas com certeza é absolutamente similar. Perfeito. Bem, não havendo mais... senador Flávio Arnes. Eu só gostaria de dizer que me parece que essa emenda que foi acatada, inclusive aqui no debate que nós tivemos, nada impede que essa emenda seja aceita pela relatora para se colocar nesse projeto de lei também. Né? Por exemplo, nós podemos aprovar o relatório com a emenda apresentada pela senadora Daniela, no sentido de se preservar o sigilo, né, do caso para proteger a pessoa, filho, filha, né? Não sei se haveria concordância da senadora Daniela nesse sentido. Daí fica a mesma emenda nesse projeto e, num determinado momento, os projetos vão ser apensados também. Isso. Consulta a senadora Zenaide se concorda em incluir ao seu relatório essa questão da preservação da identidade das pessoas, das crianças envolvidas. Com certeza. Se Vossa Excelência concorda, nós acrescentamos ao relatório de Vossa Excelência, submetemos a aprovação e o projeto segue o seu rito até encontrar o outro projeto para que possa ter, então, 2 autores essa proposta feita aqui no Senado Federal. Então, o melhor para as famílias, para as vítimas e seus familiares, né, Daniela? Então, acatada pela relatora... O senador Dário Berger. Pois não. Aqui. Senador aqui. Girão, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Rapidamente, é só para parabenizar todos os envolvidos, tanto com o projeto anterior, Daniela, senadora Daniela, senador Eduardo Gomes, também a senadora Zenaide pelo relatório, e o ex-senador, o Magno Malta, que mostra uma coerência, né? Um compromisso com a vida, um compromisso com a família, um compromisso com as mulheres vítimas da violência doméstica. Eu tive a oportunidade de conhecer a Maria da Penha, né? A minha mãe era muito amiga dela e minha mãe já partiu para o mundo espiritual e realmente é um ícone que esse trabalho que é desenvolvido aqui pelo Senado vai aperfeiçoando cada vez mais essa lei tão importante, uma conquista das mulheres contra a violência e pela paz. Muito obrigado. Bem, que eu agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Relatório. Opa. Relatório passa a constituir o parecer desta comissão favorável e, com a respectiva emenda, a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Plínio. Correndo o risco de ser chato, presidente, eu vejo que tem quórum. O projeto que eu tenho interesse, ele é terminativo. Eu não queria perder essa chance desse quórum e a nossa relatora. Tem quórum? Eu acho que sim. Não tem quórum? Para ser lido, porque eu estou até sendo deselegante com a senadora Vossa Excelência, mas... no momento, nós não temos quórum. Se Vossa Excelência desejar ler e discutir, na esperança de que nós possamos ter a honra e o privilégio de receber mais 2 ou 3 senadores... A título de sugestão, senhor presidente... Nós poderíamos colocar em votação. Senhor presidente, a título de sugestão, eu poderia começar a ler o relatório enquanto nosso pessoal está se mobilizando para trazer, convidar os outros senadores para dar o quórum. Vou solicitar diferente. Assim, vamos dar sequência à nossa pauta. Enquanto isso, se chegar o quórum, nós deliberaremos imediatamente aquele que precisa de quórum qualificado.
Então vamos para o item 5. Projeto de lei da Câmara número 90 de 2017, não terminativo, que inscreve o nome de Bernardo Saião Carvalho Araújo, o bandeirante do século XX, no livro dos Heróis da Pátria. Autoria da Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado federal Daniel Vilela, relatoria do senador Luiz do Carmo, pela aprovação, com 2 emendas de redação que apresenta. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Luiz do Carmo, para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, também sou relator do item 14, e é terminativo. Eu gostaria de ler os dois juntos, o 5 e depois o 14. Para Vossa Excelência ler o 5, porque o senador Cid também está aguardando o item 6 para fazer a leitura e a defesa do seu relatório, e nós seguiremos a pauta assim que for possível ter maioria, nós deliberaremos sobre os projetos terminativos. Então vamos à análise, senhor presidente. Complete a CE, no termo que apresentou o inciso segundo o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, apreciação de matérias que tratam de homenagem cívica a exemplo da proposição em debate. Em análise de caráter exclusivo de exame, incumbe-se também a este colegiado analisar a matéria quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à regimentalidade e à técnica legislativa. Relativa à constitucionalidade do projeto, verifica concorrente com o Estado e do Distrito Federal, competência da União, para legislar sobre a cultura nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. A Carta Magna ainda determina que a iniciativa do projeto de que compete ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, capta por não se tratar de matéria de iniciativa preventiva da Presidência da República, segundo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 61, nem na competência exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer outra casa, à luz do artigo 49, 51 e 52. A escolha do projeto de lei ordinária mostra-se apropriada à vinculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada à Constituição à esfera de lei complementar. Assim, em todo aspecto, verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. O projeto, com a ordem jurídica, em particular, determina a Lei 11.597, de 29 de novembro de 2017, a qual estabelece o procedimento para a inscrição do nome do livro de Heróis da Pátria. O artigo 1º da matéria da referida lei estabelece que o livro se destina a registro perpétuo em nome de brasileiro e brasileira e de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria, para sua defesa e a construção excepcional dedicada ao heroísmo. O artigo 2º prevê que a destituição será prestada mediante a edição de lei, decorrida de 10 anos da morte ou presunção da morte do homenageado. Restringe-se que concerne a técnica legislativa, o texto deve estar de acordo com a norma estabelecida pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração e a consolidação das leis, com a redação dada pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. Neste aspecto, importa destacar, contudo, que a Lei 13.433, de 12 de abril de 2017, modificou a Lei 11.597, de 2017, para dar ao artigo Livro dos Heróis da Pátria e nome do livro de Heróis e Heroísmo da Pátria. Assim, considera-se pertinente a apresentação da emenda de redação a fim de atualizar o nome do livro, que consta na proposição. No que diz respeito ao mérito, a homenagem é justa e oportuna.
Bernardo Saião Carvalho Araújo nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 18 de junho de 1901. Em 1920, ingressou na Escola de Agronomia em Piracicaba, estado de São Paulo. Casou em 1925 com a Lígia Mendes Pimentel, filha tradicional de família mineira, com quem teve 3 filhos. Mudou-se para Jacarezinho, no interior do Paraná, onde Bernardo Saião passou a administrar uma fazenda de café em sociedade com o cunhado. No início da década de 1930, em decorrência da crise econômica internacional, naquela época já existia, né? E da geada que devastava a lavoura do Paraná, vendeu parte da fazenda e mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo trabalhar no departamento de café do Ministério da Agricultura. Em 1934, em decorrência das complicações da gravidez, a esposa veio a falecer. Voltou a casar em 1941 com Hilda Fontinelli Cabral. Data de 1939, a primeira viagem feita por Bernardo Saião ao estado de Goiás, ao meu estado. Visitou Goiânia, Anápolis e Jaraguá. Esta é uma antiga cidade remanescente da mineração do século XVIII, distante cerca de 50 quilômetros do local onde, 3 anos depois, implementaria a Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Em 1941, o presidente Getúlio Vargas iniciava os projetos de criação das Colônias Agrícolas Nacional. Bernardo Saião candidatou-se à vaga de administrador de uma das colônias, vindo a ser nomeado administrador da Colônia Agrícola de Goiás. Era o início de sua vitoriação na marcha para o Oeste. Naquele mesmo ano, já como administrador da CANG, comandou a construção da rodovia que ligava a colônia da cidade de Anápolis. No ano seguinte, promoveu a ligação com a cidade de Barranca, com a construção sobre o Rio das Almas, de uma ponte construída apenas com tambores vazios, amarrado em cabo de aço. Nessa empreitada, trocou-se pneu por combustível e tomou outras providências emergenciais, na qual levaram à instauração de 1943 de um processo administrativo contra si. Mesmo quando, em 1945, o general Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência da República, Bernardo Saião foi mantido no cargo de administração da CANG. 3 anos depois, conseguiu conduzir um comboio de 72 máquinas agrícolas e viatura do Rio de Janeiro a Goiás, em viagem que durou 48 dias. Mas em 1950, em razão do processo administrativo instaurado há 7 anos atrás, foi exonerado do cargo de administrador da CANG. Em 1958, foi eleito vice-governador de Goiás. Já em seguida, coordenou a construção de um campo de pouso para aeronave na região que recebia a visita do marechal José Pessoa, presidente da Comissão de Localização da nova capital. Em 1956, foi nomeado diretor da Companhia Urbanizadora da nova capital, a Nova CAP do Brasil, quando passou a coordenar uma série de obras em Brasília. Em 1958, com uma atribuição da Nova CAP, recebeu o presidente Juscelino Kubitschek e a incumbência de construir a rodovia que ligaria a nova capital à cidade de Belém, no estado do Pará, numa extensão de 2.169 quilômetros. Morreu como herói em 15 de janeiro de 1959, em plena floresta, atingido por uma árvore da rodovia Belém-Brasília, no município de Arceilândia, quando faltava apenas 50 quilômetros para a conclusão desta que foi a sua maior obra e mais audaciosa. À beira do túmulo, um discurso comovente do presidente Juscelino Kubitschek destacava o caráter heróico com a natureza. Morre de pé, por meio da última resistência da árvore intensa, quando termos o seu árduo trabalho, estava à vista que feriu foi justamente uma dessas numerosas árvores que ele leva a bater.
pelo Brasil abrisse o seu maior difícil caminho. Caiu um golpe fatal, vibrando por toda a selva através de suas gigantes vegetais. Foi a vingança da natureza na pessoa desse bandeirante moderno, desse desbravador incomparável. Levando para Brasília, foi o primeiro sepultamento na capital, na futura capital daquele que viria a ser o cemitério da sua cidade. Por isso mesmo, demarcada que havia no menos de 2 anos. Do construtor de estrada, a simples integração, progresso e desenvolvimento nacional, a força simbólica da morte de Bernardo Sayão, no canteiro de obra inaugurou-se o túmulo do bandeirante do século XX. Em face do exposto, o voto é pela aprovação da lei da Câmara número 90, de 2017, com as seguintes emendas de redação. Dar-se o seguinte redação ao projeto de lei. Escreve o nome de Bernardo Sayão Araújo, bandeirante do século XX, no livro do Heróis e Heroínas da Pátria. A segunda emenda. Fica escrito o nome do Bernardo Sayão Carvalho Araújo, o bandeirante do século XX, no livro do Herói da Pátria e Heroína da Pátria, que se encontra no Panteão da Pátria, no Liberdade, Tancredo Neves, localizado na Praça 3 Poder, em Brasília. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação senadores e senadoras que concordam com o parecer. Permaneça como se encontra, aprovado. A matéria vai ao plenário. Item 6, agora sim, senador Cid Gomes. Projeto de lei da Câmara de número 100, de 2018, não terminativo. Denomina de deputado Paz de Andrade o açude público Padre Cícero, conhecido como açude Castanhão, no estado do Ceará. Autoria da Câmara dos Deputados, iniciativa do deputado Domingos Neto, relatoria do eminente senador Cid Gomes, e o projeto de lei é pela rejeição. Concedo a palavra para Vossa Excelência para a leitura do relatório. Senhor presidente, eu peço a atenção dos pares, porque eu fui envolvido na condição de relator numa situação muito delicada. Diria-se lá no Ceará, boca miúda, arrigou numa saia justa, né? A maior barragem que o Ceará tem, e é uma barragem em que o ex-presidente da República, interino, Paz de Andrade, teve uma participação na sua luta, ela foi intitulada, foi feita uma homenagem há alguns anos atrás, conferindo a ela o nome de Padre Cícero, que é considerado o cearense do século, numa promoção feita por um veículo de comunicação de grande popularidade, de grande extensão no estado do Ceará. O deputado Domingos Neto apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que aqui foi aprovado em comissões apenas, lá na Câmara, e chega aqui esse Senado e recebe recebe a numeração de projeto de lei da Câmara 100/2015. Eu vou evitar aqui ler o parecer, eu vou tentar ser mais explicativo com os pares. É muito desagradável, num projeto de lei que faz uma homenagem, você dar um parecer contrário. Mas eu quero explicar esse parecer contrário. Não se trata de nenhuma objeção, não se trata de nenhuma restrição, ao contrário, eu quero aqui, de público, fazer o reconhecimento à história política do ex-presidente da República, na interinidade, Paz de Andrade, mas que foi deputado federal, ocupou a presidência da Câmara, foi deputado estadual, foi presidente do MDB no tempo de maior dificuldade daquele partido. Portanto, alguém merecedor, digno de toda e qualquer homenagem, menos a que retire
de Padre Cícero, né, furte a Padre Cícero algo que já lhe foi conferido. Então, me comprometendo aqui pessoalmente de encontrar uma grande obra pública. A barragem está para nascer uma no Ceará e acho que não será possível uma no mesmo porte da barragem Castanhão, que oficialmente tem o nome de Padre Cícero. Mas certamente encontraremos um grande espaço. De açude nenhum terá o porte do Castanhão, que é de todos o maior do Ceará. Mas eu me comprometo pessoalmente de encontrar uma grande obra de infraestrutura, pode ser uma rodovia, uma estrada, enfim, para fazer uma justa homenagem ao Padre Cícero. Mas eu pondero e peço a compreensão dos meus pares aqui, para que o povo cearense não entenderia, sob hipótese alguma, a retirada de uma homenagem já conferida a Padre Cícero. Portanto, senhor presidente, o meu parecer é um parecer pela rejeição do projeto de lei da Câmara. Presidente. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Eu queria concordar em gênero, número e grau com o senador Cid Gomes, né? A gente precisa reconhecer o trabalho, a dedicação, o histórico do ex-deputado federal, presidente interino da República e embaixador do Brasil em Portugal, né? O Paes de Andrade, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas não é justo, né, com um dos grandes cearenses, né, da história, inclusive, senador Cid, Padre Cícero, Padim Cícero, como é conhecido lá, o Padim Cícero, lá no nosso estado e no Brasil inteiro, foi eleito um dos mais influentes brasileiros de todos os tempos, por uma aferição do SBT em 2012, né, uma votação que teve uma participação bem interessante, especialmente do cearense, ele que tem uma história de luta, engajado, não apenas ele da Igreja Católica, né, inclusive recebeu o perdão do Papa Francisco recentemente, é um dos candidatíssimos a ser santo brasileiro, Padre Cícero, e ele era muito engajado na política também, com muita influência no nosso estado, em todas as esferas. Então, o Castanhão, essa grande obra do Brasil, embora teve a participação de Paes de Andrade, né, na sua construção, mas é muito importante que se mantenha o nome, né, do nosso açude, grande açude Castanhão, essa grande barragem para Padre Cícero Romão Batista. É justo, é meritório, e como falou o senador Cid, para o Paes de Andrade pode-se ver uma outra grande obra que merece realmente, embora que eu seja partidário, já falei aqui na comissão, de que nós precisamos sempre utilizar homenagens, especialmente para grandes pacifistas da humanidade, dos nossos estados, humanistas, pessoas que exaltem a cultura da paz. Então, é muito importante essa cultura da paz. Como eu falei aqui nas escolas, o senador Flávio Arnes estava aqui nesse dia, as escolas elas deveriam ter o nome, em vez de sala A, B, C, D, sala 1, 2, 3, 4, deveria ter o nome dos pacifistas. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Eu acho que a gente tinha que ir para buscar Mahatma Gandhi, Martin Luther King, aí vai embora, né? O senador Cid teve a oportunidade de conhecer uma escola em Caucaia, eu tive também agora recentemente, que ela adota valores humanos nas escolas, né? Isso faz a diferença, formar caráter, você colocar princípios como paz, amor, verdade, não violência e retidão, não é? Então, na Índia está acontecendo uma revolução na educação com base nesses princípios. Você pega o que tem do MEC, a disciplina do MEC, e adiciona esses valores humanos. Já tem aqui no Brasil cerca de 80 escolas que adotam esse método, chama Satya Sai Educare. E eu tive a oportunidade de conhecer, lá no Eusébio tem um,
também em Caucaia, e eu acredito que assim a gente vai realmente construir uma educação que combata a violência e que estimule a cultura da paz para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado. Encerra a discussão, então, senador Jorginho. Não havendo mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. E coloco em votação. Senadores e senadoras que concordam com o parecer do senador Cid Gomes, permaneçam como se encontra. Aprovado. Resultado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão pela rejeição do projeto. Próximo, Vossa Excelência. Senador Plínio Valério, Vossa Excelência tem a palavra. De minha parte, nenhuma objeção. Se há concordância, passo a palavra a Vossa Excelência para proceder à leitura do item 16 da pauta, que é o projeto de lei número 598 de 2019, terminativo, que altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir conteúdos sobre a preservação da violência contra a mulher nos currículos de educação básica. Autoria, senador Plínio Valério, relatoria, senadora Daniela Ribeiro, relatória pela aprovação. Concedo a palavra, então, à senadora Daniela Ribeiro para proferir o seu relatório e a defesa do seu parecer. Obrigada, senhor presidente. Passo a ler o relatório agora. Vem para apreciação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em caráter terminativo, o projeto de lei número 598 de 2019, de iniciativa do senador Plínio Valério, que busca incluir conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Para tanto, o projeto altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, lei conhecida como LDB. A proposição determina que a lei sugerida entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor ressalta o contraste entre o princípio constitucional da igualdade e a realidade de discriminação contra a mulher presente na cultura brasileira. Destaca em seguida a relevância de alterar essa situação por meio da educação escolar, assegurada a abordagem pedagogicamente mais adequada, a fim de que as mulheres sejam respeitadas em sua singularidade e condição humana. Não foram apresentadas emendas ao projeto. De acordo com o artigo 102, senhor presidente, inciso 1 do Regimento Interno do Senado, compete à CE opinar sobre matérias que versem sobre normas gerais de educação, como é o caso do projeto em análise. Dado o caráter terminativo da matéria, este parecer aprecia a constitucionalidade e a juridicidade da iniciativa. O projeto trata de diretrizes e bases da educação nacional, matéria de competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, admitindo-se, no caso, a iniciativa de membro do Congresso Nacional. Além disso, não se constata presença na proposição de matéria de iniciativa reservada ao Presidente da República, conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal. A proposição também não apresenta vícios que comprometam sua constitucionalidade material e sua juridicidade. De acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, 1994, a violência contra a mulher é definida como qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Artigo 1º. Essa definição demonstra como a violência contra as mulheres se manifesta de forma diversificada. Ademais, embora ocorram com frequência no círculo doméstico, esses atos de violência são corriqueiros nos mais diferentes espaços, como no trabalho, nas ruas, no transporte público e em outros ambientes sociais. A pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresenta dados assustadores sobre a violência contra a mulher no Brasil em 2018. Segundo as projeções da pesquisa,
pesquisa, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. 9 mulheres foram vítimas de algum tipo de agressão de natureza sexual a cada minuto. Já 12,5 milhões de mulheres foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação ou xingamento, enquanto 1,6 milhão sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. 3,9 milhões foram assediadas fisicamente em transporte público e 6 milhões sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Estarrecedora também foi a apuração de que 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmaram que o agressor era alguém conhecido. Em 23% dos casos, o agressor era o cônjuge, o companheiro ou o namorado. Sobre o local da agressão sofrida, 42% das mulheres indicaram a casa em que vivem. Por sua vez, dados do Ligue 180, canal atualmente vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revelam que, comparando os períodos entre julho e dezembro de 2017 e os mesmos meses de 2018, as tentativas de feminicídio cresceram de 2.749 para 4.018, alta de 46%. O estarrecimento com essa situação cresce diante da percepção de que os casos sem registro são numerosos, como sugere a pesquisa Visível e Invisível. Esses dados descrevem uma situação crônica e enraizada na cultura brasileira, que ao longo dos anos tem desafiado os formuladores de políticas públicas. Houve, sem dúvida, importantes avanços na legislação para combater esse quadro, como a edição da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, é preciso avançar nas ações preventivas de caráter estrutural. Nesse sentido, atuar na formação das crianças e dos adolescentes nas escolas de educação básica constitui uma estratégia de grande valor para a promoção de mudanças culturais mais profundas. Assim, avaliamos bem-vinda a sugestão do PLS em exame. O vigente parágrafo 9º do artigo 26 da LDB prevê a inclusão nos currículos da educação básica como temas transversais de conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, sob a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente e com a produção e a distribuição de material didático adequado. O projeto oferece nova redação ao parágrafo para incluir nos currículos, igualmente como tema transversal, conteúdos para a prevenção da violência contra a mulher, também com a observação da legislação pertinente e a produção de material didático próprio a cada nível de ensino. Além do enriquecimento curricular, o projeto teve o cuidado de manter a linha original do dispositivo legal e conceber a temática como tema transversal, de forma a evitar a sobrecarga que representaria a criação de uma disciplina específica sobre a matéria. Assim, os temas relativos aos direitos humanos e à prevenção contra a violência podem ser desenvolvidos de forma interdisciplinar e por meio de palestras, debates, jogos e peças teatrais, por exemplo. Em suma, o projeto oferece contribuição de valor para a legislação educacional e, de certo, estimulará entre os jovens uma cultura de paz, de respeito à diversidade e de apreço à igualdade de direitos entre os gêneros. Voto. Em vista do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei de número 598 de 2019. Senhor presidente, só para corroborar aqui com o relatório, eu queria parabenizar ao colega senador Plínio Valério pela sensibilidade do tema. É um tema que nos é muito caro. E nós temos tratado ultimamente sempre com a consequência do fato. E nunca em buscarmos a base daquilo que é o mais importante. É você educar a criança, seja o menino, sobre a necessidade de se respeitar o próximo, de respeitar as mulheres, como também educar as meninas para saberem sobre seus direitos, sobre a possibilidade de não permitir que receba agressões e acho que isso seja natural ou normal. Então, senador, eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa por ter a possibilidade honrada de relatar uma matéria como essa, da maior sensibilidade, inclusive não ferindo em nenhum aspecto aquilo que rege a LDB, a lei diretriz e bases, aquilo que realmente foi, eu diria que foi muito cuidadoso para que hoje nós pudéssemos, quem sabe na próxima semana, nós possamos aprovar, senhor presidente, um projeto que pode ter certeza, as futuras gerações vão colher, senador, vão colher os frutos de uma ação como essa sua. As mulheres agradecem. Obrigada. Eu quero também cumprimentar o autor, senador Plínio, e quero cumprimentar também o relatório de Vossa Excelência, senadora Daniela.
E quero me cumprimentar também, porque, afinal de contas, foi eu que designei Vossa Excelência como relatora, imaginando que um projeto dessa envergadura seria muito bem relatado por Vossa Excelência. Então, meus parabéns ao autor e à relatora. Realmente o projeto tem um alcance importante e fundamental, atinge a base da nossa existência, que são as crianças, e com esse objetivo, certamente, nós queremos alterar essa triste realidade de violência contra a mulher, que a cada dia que passa a gente vê absurdos e mais absurdos. Concedo a palavra ao autor da proposta, senador Plínio Valério. Presidente, eu me sinto contempladíssimo com o relatório da senadora Daniela, que aperfeiçoou. Se a gente tivesse alguma dúvida, nenhum senador teria mais depois do seu relatório, viu? Muito, muito bom mesmo. Eu tentei fazer isso como vereador em Manaus, a gente não conseguiu, e aqui aperfeiçoou. Eu vejo nós homens, eu já estou com 64 anos, nós fomos educados assim, nossos pais, nossos tios, nossos vizinhos, fazendo com que a gente mostrasse o pinto para as meninas, falando quantas namoradas a gente tem, com quantas meninas já saiu, assim que foi. Por isso que essa nossa geração é uma geração machista. E a gente tenta se libertar, e Deus concedeu essa bênção, que eu aceitei e exerço, e tem que fazer alguma coisa útil. Então, para as novas gerações, como disse a senadora Daniela, é para as futuras gerações. O menino, o macho, vai ter que aprender que mulher não é propriedade, que mulher, quando diz não, é não. Então, eu acho que a gente está colaborando. É o Senado. Esse projeto deixou de ser meu, Daniela. Deixou de ser nosso, meu e seu. Ele agora é dos senadores, saindo da Comissão de Educação. Portanto, eu me sinto feliz, contempladíssimo com o relatório. E só tenho a agradecer e a oportunidade de poder colaborar com alguma coisa para esse país. Senadora Daniela. Só a título de sugestão, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e Vossa Excelência submeter aos nossos pares para que encerrasse a discussão hoje e na próxima sessão só a votação. Não havendo mais... Eu só fazer um comentário, para dar os parabéns, tá? Pela iniciativa. Senador Plínio Valério, a quem tenho muita admiração aqui, um irmão que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no Senado. A senadora Daniela, também extremamente sensível nas causas pela vida, pela família, pela paz. E dizer que a gente costuma aqui no Senado, sempre participo de 7 comissões, e a gente vê sempre a questão da consequência, né? A gente vai buscar aumentar a pena, sempre tentando. Mas o trabalho que eles estão fazendo, e eu quero tirar o chapéu para o trabalho de vocês, vai na prevenção, né? Então, isso faz toda a diferença na construção de uma nova cultura, que tem tudo a ver com a comissão aqui de educação. Então, parabéns, e eu espero que esse projeto tramite rapidamente. Aqui, contem comigo, tá? Obrigado. Percebo que não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. E o projeto fica aguardando deliberação de quórum qualificado, uma vez que é terminativo nessa comissão. E, mais uma vez, cumprimento o autor, senador Plínio Valério. E também a relatora Daniela Ribeiro. Item 3 da pauta. Aviso de número 14 de 2016, não terminativo, encaminha exemplar do relatório sistêmico de fiscalização da função cultura, fiscultura, exercício de 2014, resultante do levantamento realizado pelo Tribunal de Contas no âmbito dos processos 018.752, apreciado pelo plenário do TCU em 22 de 4 de 2015, mediante acordo 921 de 2015. Autoria, Tribunal de Contas. Relatoria, senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O relatório para conhecimento e arquivamento. Concedo a palavra ao senador Harold de Oliveira para leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Colegas parlamentares, vem a análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte o aviso número 14 de 2016
do Tribunal de Contas da União, que encaminha exemplar do relatório sistêmico de fiscalização da função cultura, Fiscultura. Em resumo, o Fiscultura 2014 divide-se em 4 capítulos. O primeiro, onde estão sendo aplicados os recursos destinados às políticas culturais. O segundo, como as políticas culturais são monitoradas e avaliadas. Terceiro, aspectos das políticas culturais acompanhados pelo TCU. E quarto, direito à memória. Senhor presidente, o relatório é extenso e está disponível, de maneiras que eu pediria para logo a análise e ao voto, se Vossa Excelência permite. Obrigado. Análise. Nos termos do artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar em matérias que versem sobre cultura, caso do aviso em análise. Diante dos fatos observados pelo Fiscultura 2014, o relator da matéria, ainda no tribunal, propôs os encaminhamentos necessários, que foram acatados pelo acórdão número 921 de 2015, no plenário do TCU. Assim, considerando que o aviso número 14 de 2016 refere-se à fiscalização ocorrida no ano 2014 pelo TCU e que, na ocasião, aquele tribunal emitiu as recomendações que entendeu pertinentes, arquivando o processo em seguida, voto pelo seu conhecimento e posterior arquivamento. O voto. Face o exposto, o voto é pelo conhecimento e posterior arquivamento do aviso número 14 de 2016 do Tribunal de Contas da União. Esse é o relatório, presidente. Muito bem, muito obrigado, senador Haroldo de Oliveira. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Coloca em votação, senadores e senadoras que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. O relatório foi aprovado e passa a constituir o parecer desta comissão pelo conhecimento e pelo respectivo arquivamento da matéria. Obrigado, senador Haroldo de Oliveira. E agora vamos ao item 12 da pauta. Relatoria do eminente senador Alessandro Vieira. Projeto de lei do Senado de número 360 de 2017, terminativo. Altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a incumbência do poder público na promoção de feiras de ciência e tecnologia na rede pública de ensino. Autoria, senadora Maria do Carmo Alves. Relatoria, senador Alessandro Vieira. Relatória pela aprovação com 2 emendas que apresenta. Será realizada uma única votação nominal desse projeto, senador Alessandro Vieira. E para as emendas também, nos termos do relatório que Vossa Excelência apresentar. Concedo, então, a palavra a Vossa Excelência, senador Alessandro Vieira, para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte esse projeto de lei, o PLS 360, de 2017, da senadora Maria do Carmo, colega da bancada sergipana. Essa proposição acrescenta o inciso 10 ao artigo 9º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para incluir, dentre as incumbências da União, a de promover, de forma articulada com os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal, feiras científicas e tecnológicas anuais, com a participação de escolas das redes públicas de ensino médio. Passo à análise. Não há reparos a fazer sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da proposição. Segundo a Unesco, as feiras de ciência e tecnologia são exposições públicas de trabalhos científicos realizados por jovens, nas quais estes oferecem explicações, respondem a perguntas sobre seus métodos e conclusões, e uma comissão seleciona os trabalhos de acordo com o conhecimento, originalidade, pensamento científico e habilidade da apresentação. Assim, estimular esse tipo de prática, sob o ponto de vista meritório,
traça esse projeto como bastante louvável e está em conexão com as demandas educacionais e tecnológicas do país, sobretudo ao se considerar que o artigo 218 da Constituição Federal brasileira prevê a obrigação do Estado na promoção e no incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da inovação. Atrelar tal compromisso ao ambiente educacional é medida salutar e necessária, e a proposição caminha de forma brilhante nesse sentido. É preciso dinamizar o ensino de ciências no Brasil e aproveitar os espaços didáticos pedagógicos para desenvolver nos estudantes não somente o gosto pelo método científico, mas também competências fundamentais para o trabalho, ligadas à inovação e ao senso crítico. Acrescento, o mercado de trabalho exige, mais de qualquer coisa, a vocação para a inovação e para a criatividade, e as feiras contribuem muito nesse sentido. É lamentável que ainda não estejamos mais avançados nesse aspecto, e as feiras, no momento que se concretizarem, serão um grande mecanismo de avanço e de mudança para essa realidade. Passo ao voto, senhor. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 360 de 2017 com as seguintes emendas. Descer a emenda do PLS 360 de 2017, seguinte redação. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a incumbência do poder público na promoção de ciência e tecnologia na rede pública de ensino fundamental e médio. Segunda emenda. O artigo 9º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 10. Inciso 10. Promover em articulação com os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal feira científica e tecnológica anual com a participação de escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio. Apenas emendas de redação, senhor presidente. Em discussão a matéria, senador Flávio Arnes. Eu quero parabenizar o relatório, o senador Alessandro. Eu só fico pensando se na emenda, de fato, é muito importante, não é só do ensino médio, do ensino fundamental, mas pensarmos que temos também educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial, quilombolas, indígenas. Se a expressão talvez melhor para incluir todo mundo, né? Porque educação profissional, eventualmente, né, não seria também o ensino médio, né? Seria algo concomitante ou posterior. Se a gente colocasse de escolas das redes públicas de educação básica, em vez de fundamental e médio, aí me parece, salvo o melhor juízo, que a gente estaria incluindo todo mundo, ninguém ficaria de fora. Então, de educação básica. Educação básica significa tudo que vem antes da faculdade e universidade, né? Está todo mundo incluído. Né? Eventualmente até pode ter alguém no município que faça com alunos da pré-escola, né? E já começa lá cedo também a fazer alguma iniciativa mais simples e tudo, né? Eu agradeço e acolho imediatamente a sugestão de Vossa Excelência para alterar a redação, substituindo ensino fundamental e médio por educação básica. Ok, obrigado. Perfeito. Senador Haroldo de Oliveira. Eu vi com atenção o relatório do senador Alexandre, eu fiquei muito bem impressionado com o foco que é dado nesta alteração, que é justamente naquele ponto que, no meu entendimento, nós ainda não estamos abordando adequadamente, que é o estímulo e a formação na área de ciência e tecnologia, que, nesses momentos de transformação das sociedades, de perspectivas de indústria 4.0, de utilização da inteligência artificial em todas as áreas, de exacerbação dos meios de comunicação que pela convergência passam a integrar todos os entendimentos nas sociedades e a modificar radicalmente o convívio na sociedade, das pessoas e da própria sociedade. Esse é um assunto extremamente importante. A ignorância ou o desconhecimento, desde a infância das crianças até mesmo a pré-universidade, faz com que as pessoas se tornem vulneráveis
aos impactos dessas mudanças não entendidas e começam, inclusive, por falta de entendimento e de perda de perspectiva, a perder a própria identidade. Os consultórios psiquiátricos são o destino final das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, com crise de pânico, isso é impressionante, e muitos que nem sequer buscam e que permanecem com essas questões. Então, mas esse não é o aspecto mais importante. O mais importante é que a tecnologia, ela tem um fator positivo, mas ela traz junto dela uma tendência também de exclusão de quem não estiver qualificado para ocupar os postos de trabalho. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados e eu diria, sem medo de errar, que se de repente tivéssemos pleno emprego na indústria, nas empresas de serviço, etc., metade não conseguiria ser alocado por não estar qualificado adequadamente para exercer. Então, por tudo, este projeto, esta proposta, ela é importante, que vai atacar na base. Quer dizer, em todo o ensino básico, como foi colocado pelo senador Flávio Arnes, vai atacar na base, e nós vamos, então, conscientizar as pessoas, além de dar informações essenciais nesse novo mundo que nós estamos vivendo e que é irreversível, irremediavelmente, este mundo vai nos atropelar. Quem não se identificar com ele vai ficar à margem, sofrendo o impacto negativo que possa ocorrer. Era o que eu queria dizer, agradecido. Muito obrigado e parabéns pelo relatório mais uma vez. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e como o projeto é terminativo, vamos aguardar as próximas reuniões para que, com um quórum qualificado, nós possamos deliberar sobre ele. É assim que procede, se Vossa Excelência concordar, senador Alessandro Vieira. Perfeitamente, presidente. Agradeço as palavras do senador Haroldo e já estou à disposição para a leitura do relatório seguinte, se eu tiver essa disponibilidade. Só vou pedir licença a Vossa Excelência, que o senador Luiz do Carmo está no item 14, e aí em seguida eu passo a Vossa Excelência para nós deliberarmos o projeto. Item 14, projeto de lei do Senado número 308 de 2018, terminativo. Institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Alergia Alimentar. Autoria, senador Maria do Carmo Alves, relatoria do senador Luiz do Carmo, relatório pela aprovação. Conceda a palavra a Vossa Excelência para proferir o seu relatório. Então vamos, presidente, a análise. No termo do artigo 102, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar em proposições que versem sobre a homenagem cívica, caso desse projeto em exame. A alergia alimentar é uma resposta do sistema imunológico a alguma substância ingerida, inalada ou tocada. Os tipos de reações variam em função da gravidade e, nos casos mais extremos, pode levar a óbito. Há uma série de alimentos que podem causar alergia, de forma que a população adulta afetada chega a 3,5%. Nas crianças, o índice é mais elevado, podemos chegar a 6%. Os dados também mostram que a reação alérgica vem sendo cada vez mais grave, com um efeito mais persistente. A conscientização dessa problemática é imprescindível para que seja enfrentada a contento. A população merece ter acesso às informações que permitem a realização de diagnóstico precoce e buscam por tratamento mais efetivo e a criação de condições que superem a alergia que gera tanto sofrimento físico e psicológico. Consideramos que a criação da Semana Nacional da Conscientização sobre a Alergia Alimentar vem ao encontro dessa necessidade, o que o projeto em análise, portanto, é meritório. Por ser a única comissão
a se manifestar sobre a proposição, cabe à CE analisar a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da matéria. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial quando determina a Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critério para a instituição de data comemorativa. De acordo com essa lei, a apresentação da proposição legislativa que visa instituir a data comemorativa deve vir acompanhada de comprovação de realização de consulta ou audiência pública, que atestem a alta significação para diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais, éticos, que compõem a sociedade brasileira. Em atendimento a essa determinação, de acordo com o autor do projeto, no dia 15 de maio de 2018, foi realizada audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, oportunidade na qual especialistas apresentaram uma série de dados que justificam a criação desse período comemorativo. Por fim, a matéria é de competência da União e cabe ao Congresso Nacional manifestar-se em lei. Não há reserva de iniciativa. A sua redação é adequada e atende ao disposto da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 308, de 2018. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloca em votação. É terminativo. Melhor. É terminativo, portanto, aguarde-se para ser deliberado oportunamente com o devido quórum. Agora sim, senador Alessandro Vieira. Item 15, projeto de lei número 278 do Senado de 2016, terminativo também, que altera a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa de Deficiência para dispor sobre o apoio aos educandos com deficiência nas instituições de ensino. Autoria do senador Romário, relatoria do senador Alessandro Vieira, relatório pela aprovação com uma emenda que apresenta. A matéria já foi apreciada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com parecer favorável ao projeto. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório que o senador Alessandro Vieira apresentar. Concedo então a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Como Vossa Excelência já indicou, esse é o projeto de lei do Senado número 278, 2016, senador Romário, que altera a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em síntese, esse projeto tenta ajustar de forma mais clara a definição da atividade de apoio ao deficiente. Passo logo à análise. A LBI representou importante avanço no esforço de assegurar às pessoas com deficiência o exercício de seus direitos fundamentais, com vista à inclusão social e à cidadania. Contudo, o aperfeiçoamento da legislação deve persistir. É o que busca a iniciativa em análise, no que se refere ao apoio aos educandos com deficiência. Assim, o projeto confere definição mais apurada ao apoio escolar, entendido como apoio em atividades de alimentação, cuidados pessoais e locomoção, bem como na inclusão pedagógica do estudante com deficiência, sob a forma de acompanhamento individualizado e de promoção em caráter geral da inclusão na instituição de ensino e na sua proposta político-pedagógica. Dessa forma, fica mais precisa a distinção entre o profissional de apoio escolar e as outras duas categorias definidas no artigo 3º da LBI, a saber, o atendente pessoal, que é a pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício das atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, e também a figura do acompanhante, que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Essa proposição da lavra lá do senador Romário também avança
ao explicitar que a acessibilidade nas escolas deve abranger o material pedagógico e os recursos necessários à efetiva inclusão. Quanto à razão de profissionais de apoio escolar por estudante, entendemos que as escolas devem buscar a proporção adequada às necessidades pessoais e pedagógicas de seu corpo discente. Há situações em que um profissional é capaz de atender a um número maior de estudantes, como no caso, por exemplo, dos intérpretes de Libras. Em outras, é preciso um maior contingente de profissionais por educando. A decisão, então, depende da complexidade do atendimento. Portanto, a razão de um profissional para cada grupo de, no máximo, 3 alunos, como princípio geral, parece-nos distanciada das necessidades reais, sendo recomendável que se estabeleça uma norma menos rígida sobre a questão. Da mesma forma, a formação do profissional de apoio escolar depende do nível de complexidade do atendimento. Profissionais de nível médio, como técnico e enfermagem, podem oferecer atendimento adequado em diversas situações. Por conseguinte, propomos alteração no texto do projeto de modo a estabelecer o nível superior como formação preferencial, mas com a explicitação de que o nível de escolaridade está vinculado à complexidade do atendimento, admitindo a formação mínima em nível médio. Também merece reservas a proposta de admitir a contratação de profissionais de apoio escolar pelos estudantes ou suas famílias. Com efeito, essa possibilidade traz significativo risco de que se esmoreça o empenho por parte dos estabelecimentos de ensino com a contratação de profissionais próprios, o que seria bastante prejudicial para estudantes e famílias de renda mais baixa, impossibilitados de assumir os encargos do pagamento de profissionais de sua preferência. A medida, assim, poderia representar um fator de desigualdade no atendimento, com impacto negativo em sua qualidade. Ademais, o dispositivo poderia trazer dificuldades para as escolas, no que concerne à supervisão de profissionais não contratados por elas. Como se evidenciou na audiência pública sobre o projeto, essa medida, ainda que sugerida com nobres propósitos, representa um risco de retrocesso na legislação. Dessa forma, sugerimos a supressão do dispositivo que a contém. Em suma, exceto pelas reservas anteriormente apresentadas, que são objeto de emenda em nosso voto, acreditamos que o PLS merece o acolhimento dessa CE, pois aprimora a LBI. Deve-se registrar também que não identificamos óbice de inconstitucionalidade ou de antijuridicidade no projeto, cuja redação, ademais, atende à boa técnica legislativa e faz questão de registrar um empenho extraordinário do senador Romário nas causas das pessoas com deficiência, um trabalho que já marca a história brasileira e que merece todo o nosso reconhecimento. Em suma, o voto é pela aprovação do projeto com as emendas que a seguir apresento. O artigo 28 passa a figurar com o inciso 17, apoio escolar, garantida a oferta de profissionais de apoio escolar aos estudantes com deficiência, em número adequado para auxiliar na superação de barreiras e no atendimento das necessidades pessoais e pedagógicas dos estudantes, e de profissionais ou serviços de promoção de inclusão em caráter geral, conforme prevê o artigo 3º, inciso 13. Parágrafo 3º. Os requisitos de formação profissional de apoio escolar, preferencialmente em nível superior, levarão em consideração o nível de complexidade do atendimento, admitida a formação mínima em nível médio. Pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer do senador Alessandro Vieira. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a votação. Como é terminativo, igualmente fica sobrestado para deliberação oportunamente. Pois não, excelência. Senhor presidente, o senhor me permite, apenas para acelerar a dinâmica dos vários compromissos, a leitura rápida do requerimento que está sob o número 20, é apenas para a inclusão de 2 nomes na audiência proposta pelo senador Flávio Arnes. Pois não. Eu requeiro a inclusão, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º, do Regimento Internacional Federal, que na audiência pública objeto do requerimento 39/2019 CE sejam incluídos os seguintes convidados: Hélida Graziani Pinto, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, e Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação. Perfeito. É o relatório, é o item número 20? Isto. Eu pedi, mesmo posteriormente, a aquiescência dos nossos senadores Stevenson e Eduardo Girão. Vossa Excelência já estava com a palavra. Eu coloco em discussão esse requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Não havendo quem queira se manifestar, encerra a discussão. Os senhores senadores e senadoras que aprovam e concordam, permaneçam como estão. Aprovado é o resultado, senador Flávio Arnes. Agradeço muito pela compreensão dos colegas. Bem, vamos agora para o item 17 e 19.
Requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, de número 51, de 2019, requer, nos termos do artigo 93, item 1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PLS número 354, de 2015, que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Luta pelos Direitos de Pessoas com fenilcetonúria. Complicado, deve ser bom. O requerimento é de autoria do senador Stevenson Valentim, subscrito o requerimento pelo... Alterei aqui a ordem dos fatores. É a autoria do senador Ângelo Coronel, senador Stevenson, e subscrito, e também do senador... Não, só Stevenson, que subscreve o requerimento. O Romário também? São doenças raras. Perfeito. Então, coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, pois não, senador Flávio Arnes. É uma questão assim que nós deveríamos pensar aqui na Comissão de Educação em termos de encaminhamento, porque os dias assim de conscientização, de comemoração ou semanas devem necessariamente passar pela Comissão de Educação como projetos. E há uma exigência de que exista uma audiência pública, um consenso das entidades nacionais sobre o dia ou sobre a semana. Mas todas as audiências vêm para a Comissão de Educação, então eu acho assim que fica um pouco difícil, que nada impediria que esta audiência, por exemplo, acontecesse na própria Comissão de Assuntos Sociais, que é uma comissão que atende à saúde, trabalho, previdência, assistência. Temos a subcomissão, né, de doenças raras, a subcomissão da pessoa com deficiência. A senadora Mara Gabrilli preside a doenças raras, eu presido a questão da pessoa com deficiência, e que depois só viesse para cá, porque senão nós vamos chegar num ponto, eu penso assim, de dificuldades para agendarmos todas as audiências públicas, né, Tiago? Na marcação de dias e semanas e tudo isso. A fenilcetonúria é muito importante, né? Identifica-se no teste do pezinho, e identificando-se no teste do pezinho, depois, com tratamento adequado, essa pessoa não ficará uma pessoa com deficiência intelectual múltipla. A identificação precoce permite o tratamento e abordar. Então, é fundamental, um tema da mais alta relevância. Eu só penso em termos práticos, assim, de nós, como comissão, aceitarmos a audiência pública que é feita em outra comissão, mais pertinente, inclusive, depois a decisão do dia ou da semana passaria para esta comissão. Não sei se é possível, mas, em todo caso, até num outro dia, nós discutimos isso aqui numa reunião plenária que eu estava presidindo, e as pessoas também estavam, porque existe a necessidade de se ter uma audiência, mas pode essa audiência acontecer em outra comissão e só o resultado vir para a Educação, Cultura e Esporte. Proponho aí algum estudo nesse sentido. Oportuna, como sempre, a manifestação de Vossa Excelência. Vamos buscar um contato com a CAIS para que nós possamos, de repente, encontrar um caminho mais objetivo quanto às audiências, para que os processos possam ter a sua tramitação o mais rápido possível. Bem, eu até da minha parte, senhor presidente, eu concordo que seja aprovado o requerimento, mas nos futuros, aí a gente pensar numa metodologia. Perfeitamente. Eu concordo com o senhor também. Em discussão, então. Eu não posso nem discordar com os dois. Não tenho nenhum direito de discordar. Eu preciso ler o nome dos participantes, senhor presidente. Pois não. A senhora Simone Alain Arede, presidente da Associação das Mãe Metabólica.
doutora Leandra Vilela Silva Paraneto, vice-presidente da Associação Mãe Metabólica Defensora Pública do Distrito Federal, doutora Terezinha, coordenadora de doenças raras, também aqui do Distrito Federal, doutora Bárbara, nutricionista especializada em fenilcetonúria no Distrito Federal, doutora Monique, nutricionista especializada em fenilcetonúria também aqui do Distrito Federal, doutora Maria Tereza, geneticista especializada em fenilcetonúria também daqui do Distrito Federal, professor Natan, coordenador do Observatório de Doenças Raras da UNB, e um representante do Ministério, do Ministério da Saúde. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Acho que posso encerrar a discussão. Então, coloco em votação o requerimento que sintetiza o número 17 e 19. Os senadores que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. E agora, por fim, o último, não, ainda temos mais dois? Só mais um? Tá. Requerimento de número 21. Item número 21, melhor dizendo, requerimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte de número 59 de 2019. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2 da Constituição Federal, do artigo 93.2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a institucionalização da educação à distância, no contexto das instituições públicas de educação superior, profissional e tecnológica. Propõe para a audiência a presença dos seguintes convidados. Primeiro, representante da Associação da Universidade em Rede, Unirede, Alexandre dos Anjos. Segundo, representante do Fórum dos Gestores de Instituições Públicas, da EAD, Elisa Tuller de Albergaria. Terceiro, representante do Ministério da Educação, MEC. Quarto, representante do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil. 5, representante do Fórum Nacional dos Coordenadores da Rede ETEC Brasil. Autoria do senador Flávio Arnes. Passa a palavra ao eminente, distinto e querido amigo vice-presidente dessa comissão, Flávio Arnes, para a apresentação do seu requerimento e também para discussão. Inclusive está acontecendo nesses dias, hoje, amanhã e depois, um evento importante na UNB, Universidade de Brasília, sobre justamente a Unirede, e que é o grande esforço da universidade em rede para a apresentação da EAD, quer dizer, Educação à Distância, que é um grande debate que acontece hoje em dia, importante, necessário, né? E nós gostaríamos de trazer as conclusões deste evento aqui para o Senado Federal, particularmente para esta Comissão de Educação, né? E também toda a experiência da UAB, que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil, e a rede ETEC, como já foi colocado, responsável pela formação de aproximadamente 230 mil alunos matriculados em 700 polos do país. Então, é uma discussão importante, interessante, necessária, e para isso que foi feito o requerimento. Continue. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Bem, não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, especialmente dos senadores e das senadoras, e declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.